Meu nome é Marina, tenho 34 anos, e o dia em que meu irmão apareceu na porta da casa dos nossos pais com um chaveiro e me mandou fazer as malas foi o mesmo dia em que eu provei que silêncio não é fraqueza. Enquanto ele sorria daquele jeito arrogante que eu conhecia tão bem, com a Patrícia, minha cunhada, filmando tudo pelo celular como se fosse algum tipo de troféu, eu simplesmente disse, claro, peguei minha bolsa e saí. O que eles não sabiam é que 3 anos antes, quando minha mãe ainda estava lúcida o suficiente para tomar decisões, eu tinha feito algo que mudaria tudo. A escritura daquela casa, a casa onde crescemos, onde nossos pais viveram por 42 anos, estava registrada no cartório. E não estava só no nome dele. Deixa eu te contar desde o começo, porque essa história não começou naquele sábado de manhã com um chaveiro tocando a campainha. Começou muito antes, quando a Patrícia entrou na vida do meu irmão há 6 anos. Rodrigo sempre foi o filho homem, o primogênito, o preferido do meu pai. Não vou mentir dizendo que isso não doía quando eu era criança. Eu via meu pai ensinar meu irmão a trocar pneu, a consertar torneira, a fazer churrasco, enquanto eu ficava dentro de casa ajudando minha mãe com a louça. Mulher tem que saber cuidar da casa, meu pai dizia. Minha mãe só suspirava. Mas olha, eu não cresci com raiva do Rodrigo por isso. A gente era próximo na infância. Ele me defendia na escola, eu ajudava ele com lição de matemática. Éramos uma equipe. Tudo mudou quando ele conheceu a Patrícia. Ela tinha 28 anos, era bonita daquele jeito estudado, sabe? Cabelo sempre impecável, unhas feitas, roupas de marca. Na primeira vez que Rodrigo levou ela para jantar lá em casa, eu percebi como ela olhava ao redor. Não era admiração, era avaliação. Ela contava cada móvel, cada detalhe da casa como se estivesse fazendo um inventário mental. Que casa linda, ela disse para minha mãe, mas seus olhos estavam calculando o valor do imóvel. Minha mãe, sempre gentil, sorriu. É nossa, há mais de 40 anos. Vimos nossos filhos crescerem aqui. E é só de vocês? Quitada? Patrícia perguntou, disfarçando de curiosidade inocente. Meu pai, orgulhoso, bateu no peito. Quitada há 20 anos, nenhum centavo de dívida. Vi o brilho nos olhos dela. Foi naquele momento que eu soube. Ela não estava interessada no meu irmão. Estava interessada no patrimônio da família. Nos meses seguintes, as coisas começaram a mudar devagar. Rodrigo, que sempre me ligava todo fim de semana, começou a sumir. Quando eu ligava para ele, Patrícia atendia. Oi, Mari. O Rodrigo tá ocupado agora. Ela dizia com aquela voz docinha. Depois ele te retorna, tá? Ele nunca retornava. Nas reuniões de família, Patrícia tinha sempre um comentário. Quando eu aparecia com uma roupa simples. Ai, Mari, você não se cuida mais não? Mulher tem que se valorizar, né? Quando eu falava sobre meu trabalho como professora. Que bonitinho. Você gosta de crianças. Pena que não dá dinheiro, né? Quando eu oferecia ajuda para cuidar dos nossos pais. Deixa que eu cuido, Marina. Você deve estar muito cansada da escola. Eu tenho mais tempo livre. E meu irmão? Ele só ria ou ficava em silêncio. A gota d'água, antes de tudo começar de verdade, foi no aniversário de 70 anos do meu pai. Há 4 anos. Estávamos todos reunidos na sala, uns 30 familiares, quando Patrícia se levantou para fazer um brinde. Eu queria agradecer ao seu Antônio e à dona Célia por terem criado um filho tão maravilhoso. Ela começou, segurando a mão do Rodrigo. Um homem trabalhador, responsável, que sabe o valor da família. E queria dizer que podem ficar tranquilos, porque quando chegarem numa idade que precisarem de cuidados, o Rodrigo vai estar aqui. Afinal, ele é o filho homem, né? O herdeiro. O silêncio foi pesado. Todos olharam para mim. Respirei fundo. Que bom que o Rodrigo é responsável, eu disse mantendo a voz firme. Porque cuidar dos pais é dever dos 2 filhos, não só do homem. Eu também estou aqui, Patrícia. Ela deu aquele risinho. Ai, claro, Marina. Mas você entende, né? Tem coisas que são tradição. O filho homem fica com a casa da família. Continua o nome. É assim que funciona. Meu pai não disse nada. Minha mãe olhou para o prato. Naquela noite, quando todos já tinham ido embora, fiquei ajudando minha mãe a lavar a louça. Ela estava quieta demais. Mãe, a senhora tá bem? Ela desligou a torneira, secou as mãos devagar e me olhou com aqueles olhos cansados que eu conhecia tão bem. Marina, preciso te contar uma coisa. Seu pai, ele quer deixar a casa para o Rodrigo. Disse que é tradição, que filho homem fica com o patrimônio principal. Senti meu estômago revirar. E a senhora concorda? Eu não concordo, ela disse baixinho. Você sempre esteve aqui, filha. Você que me leva no médico, você que ajuda a pagar as contas quando o dinheiro aperta, você que limpa essa casa todo fim de semana. O Rodrigo mal aparece. E quando aparece é com ela, contando os móveis. Então por que a senhora não fala nada?
Porque seu pai é teimoso, Marina. E ele tá doente. Foi aí que ela me contou. Meu pai tinha sido diagnosticado com problemas no coração. Grave. Os médicos davam alguns anos, no máximo, e ele estava obcecado com a ideia de deixar tudo em ordem antes de partir. Ele quer fazer um testamento deixando a casa para o Rodrigo, minha mãe disse, as lágrimas escorrendo. E eu não posso fazer nada porque a casa tá só no nome dele. Eu nunca trabalhei fora, nunca tive nada em meu nome. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei pensando, planejando, tentando encontrar uma solução. Minha mãe tinha razão. Ela tinha passado 40 anos cuidando daquela casa, daquela família, e não tinha nada garantido. E eu? Eu tinha sido a filha presente, a que nunca abandonou os pais. Mas na cabeça do meu pai, isso não importava, porque eu era mulher. Na segunda-feira de manhã, marquei uma consulta com um advogado, Dr. Henrique, um senhor de uns 60 anos que tinha escritório perto da escola onde eu trabalhava. Expliquei toda a situação para ele. O problema é que a casa está só no nome do seu pai? Ele perguntou. Isso, e ele quer deixar para o meu irmão em testamento. E sua mãe? Ela concordaria em ter o nome dela na escritura também? Eu acho que sim. Ela só tem medo de contrariar meu pai. Dr. Henrique ficou pensativo por alguns minutos, folheando uns papéis. Olha, existe uma possibilidade. Se sua mãe concordar, vocês podem convencer seu pai a fazer uma doação em vida para os 2 filhos. Legalmente, ele pode fazer isso. E se ele colocar sua mãe como meeira no processo, ela também fica protegida. Mas meu pai nunca vai aceitar me incluir. Ele quer deixar tudo para o Rodrigo. Então temos que ser estratégicos. Vamos propor que ele doe a casa para os 2 filhos, mas com uma cláusula de usufruto vitalício para ele e sua mãe. Assim, eles continuam morando lá, usando a casa normalmente, até o fim da vida. E depois que ambos partirem, a propriedade fica dividida entre você e seu irmão. É uma forma de ele sentir que ainda tem controle, mas protege você e sua mãe. E se ele não aceitar? Aí você conversa só com sua mãe. Se ela tiver mais de 50 anos de casamento, existe outra possibilidade legal. Durante os meses seguintes, trabalhei nisso. Primeiro, convenci minha mãe. Foi difícil porque ela tinha medo de confrontar meu pai, mas quando expliquei que ela também ficaria desprotegida se algo acontecesse, ela entendeu. Você tem razão, filha. 42 anos de casamento, criei 2 filhos, cuidei dessa casa e eu não tenho nada garantido. O passo seguinte foi convencer meu pai. Não foi fácil. Ele era teimoso, tradicional, e a ideia de dividir a herança igualmente ia contra tudo que ele acreditava. Pai, o senhor não quer deixar tudo organizado? Eu comecei numa tarde de domingo. Sem burocracia, sem imposto a pagar depois. É por isso que vou fazer o testamento, Marina. Mas testamento tem que passar por inventário, pai. Demora anos, custa uma fortuna. E enquanto isso, a mãe fica sem nada, sabia? Ela não pode vender, não pode mexer em nada. Vi a expressão dele mudar um pouco. Ele amava minha mãe, apesar de todas as ideias ultrapassadas. O advogado disse que o melhor é fazer uma doação em vida. O senhor doa a casa para os filhos agora, mas continua morando aqui para o resto da vida. O senhor e a mãe. É tudo registrado, legal, sem complicação. E eu perco o controle da minha própria casa? Não, pai. Tem uma cláusula que chama usufruto vitalício. O senhor continua sendo o dono de fato enquanto estiver vivo. Ninguém pode tirar o senhor daqui. Levou 3 meses de conversas, de argumentos, de doutor. Henrique explicando tudo nos mínimos detalhes. Meu pai estava teimoso, mas minha mãe estava do meu lado agora. E ela tinha influência sobre ele de um jeito silencioso. No final, ele concordou, mas com uma condição. Se eu fizer isso, Marina, você entende que o Rodrigo vai ficar com a parte maior depois, né? Ele é o homem da família. Eu só sorri. Claro, pai, como o senhor quiser. O que meu pai não sabia é que em doação de bens para filhos, a lei brasileira garante divisão igualitária, exceto se especificado diferente em testamento. E nós não estávamos fazendo testamento, estávamos fazendo doação. Dr. Henrique preparou tudo. A escritura foi feita dividindo a casa em 2 partes iguais, 50% para mim, 50% para o Rodrigo, com usufruto vitalício para os meus pais. Quando chegou a hora de assinar no cartório, 3 anos atrás, Rodrigo não apareceu. Ele disse que está trabalhando. Patrícia informou por mensagem. Mas pode assinar por ele, né? Afinal, é só para organizar as coisas. Não podia. Precisava da assinatura dele também. Então remarquei para a semana seguinte. Rodrigo apareceu de má vontade, reclamando que estava perdendo tempo de trabalho. Ele mal leu os documentos. Assinou tudo correndo. Isso é só para organizar para quando o pai morrer, né?
Ele perguntou displicente. É para garantir que tá tudo certo, eu respondi. Ele nem percebeu. Não percebeu que a casa tinha sido dividida meio a meio. Não percebeu que agora ele não era o único herdeiro. Não percebeu que eu tinha 50% da propriedade registrado no meu nome. E eu não contei. Nos anos seguintes, as coisas pioraram. Meu pai faleceu 2 anos depois da escritura, exatamente como os médicos tinham previsto. Ataque cardíaco fulminante. Minha mãe ficou arrasada, mas pelo menos estava protegida. Ela tinha usufruto vitalício. Ninguém podia tirar ela dali. Ou pelo menos era o que eu pensava. 6 meses depois do funeral do meu pai, Rodrigo começou a ficar diferente. Mais distante, mais frio. As visitas à minha mãe diminuíram. Quando eu ligava para ele, Patrícia atendia e dizia que ele estava ocupado com trabalho. Depois de 1 ano, eles pararam de aparecer completamente. Minha mãe ficava triste, esperando pela visita do filho que nunca chegava. Eu tentava compensar. Ia lá todo dia depois do trabalho, passava os fins de semana com ela, mas eu via a tristeza nos olhos dela. Ele tá com raiva de mim? Ela perguntava. Não, mãe. Ele tá ocupado, mas eu sabia que não era isso. Patrícia estava afastando meu irmão da família de propósito, e eu logo ia descobrir por quê. Há 6 meses, minha mãe teve um AVC. Foi grave. Ficou 3 semanas no hospital e quando teve alta, não conseguia mais morar sozinha. Precisava de cuidados constantes. Liguei para o Rodrigo imediatamente. Rodrigo, a mãe teve um AVC. Ela precisa de ajuda. Que triste, Marina. Mas você sabe que eu e a Patrícia estamos muito ocupados, né? Coloca ela numa casa de repouso. Casa de repouso? Rodrigo, ela é nossa mãe e eu tenho minha vida. Você pode cuidar dela, você é professora, tem mais tempo livre. Tempo livre? Rodrigo, eu trabalho 8 horas por dia. Então contrata alguém. Olha, tenho que ir. A Patrícia tá me chamando. Ele desligou. Eu fiquei com minha mãe. Contratei uma cuidadora para ficar de dia e eu ia toda noite dormir lá. Meu salário de professora mal cobria os custos, mas eu não ia abandonar minha mãe. Durante os meses seguintes, percebi que minha mãe estava ficando cada vez mais confusa. O médico diagnosticou o início de demência vascular, sequela do AVC. Alguns dias ela estava lúcida, outros dias não me reconhecia. Foi num desses dias ruins que Rodrigo e Patrícia apareceram, sem avisar, com papéis. Marina, a gente precisa conversar, Rodrigo disse sério. Sobre o quê? Patrícia puxou uma pasta. Sobre a situação da sua mãe. Ela não pode mais ficar sozinha aqui. A casa tá grande demais, perigosa para uma pessoa com demência. Eu sei disso. Por isso contratei uma cuidadora, que você não pode pagar. Patrícia retrucou. A gente sabe que você tá quebrada, Marina. Então a gente teve uma ideia melhor. Rodrigo continuou. A gente vai levar a mãe para morar com a gente. Meu coração apertou. Vocês? Mas vocês nunca quiseram cuidar dela. É que a gente entendeu nossa responsabilidade, Patrícia disse com aquele sorriso falso. Afinal, Rodrigo é o filho homem, né? E a gente tem uma casa menor, mais fácil de cuidar dela. Mas ela ama essa casa. Ela viveu aqui a vida inteira. Marina, ela nem sabe onde está metade do tempo, Rodrigo disse com frieza. E outra coisa, com a mãe saindo daqui, a casa fica vazia. A gente pensou em vender, senti o chão sumir. Vender? É o mais sensato. A casa vale uns 800 mil. A gente divide e cada um segue sua vida. Mas a mãe ainda está viva, Rodrigo. Ela tem usufruto vitalício. Ela pode assinar uma renúncia. O advogado da Patrícia já preparou os documentos. Foi aí que tudo ficou claro. Eles não queriam cuidar da minha mãe. Queriam tirar ela da casa para poder vender o imóvel. E estavam aproveitando que ela estava confusa para fazer ela assinar uma renúncia. Ela não vai assinar nada, eu disse, tentando manter a calma. Patrícia riu. Marina, você não entende. Sua mãe não está em condições de decidir. Por isso a gente já entrou com um pedido de interdição. O Rodrigo vai ser o curador dela. Curador? Isso significa que ele vai poder tomar decisões por ela, incluindo decisões sobre propriedades. Senti minha mão tremer, mas forcei a voz a sair firme. Vocês não vão conseguir. Já conseguimos, Rodrigo disse, mostrando um documento. A audiência de interdição é semana que vem. Com os laudos médicos, é praticamente garantido. E quando eu for o curador legal dela, vou poder vender esta casa. Você vai ter que aceitar seus 50%, Marina, e ir viver sua vidinha em algum apartamento pequeno. Patrícia se inclinou para perto de mim. Ou você pode facilitar as coisas e convencer sua mãe a assinar a renúncia agora. Assim é mais rápido para todo mundo. Respirei fundo. Por fora, eu estava calma. Por dentro, minha mente trabalhava em 1000 por hora. Deixa eu ver se entendi. Eu disse devagar.
Vocês querem que a mãe de vocês, que mal consegue lembrar o próprio nome há alguns dias, assine uma renúncia de usufruto para vocês poderem vender a casa onde ela viveu por 44 anos? Exatamente, Rodrigo disse sem vergonha nenhuma. É a coisa mais prática. E onde ela vai morar? Com a gente, já falei, numa casa que vocês alugam. E daí? Olhei para Patrícia. E você realmente acha que vai cuidar dela? Você que não aguenta nem limpar a própria casa? O rosto dela ficou vermelho. Eu vou contratar alguém, com o dinheiro da venda. Claro, com o dinheiro da venda. Rodrigo pegou os papéis de volta. Olha, Marina, eu tentei fazer isso do jeito mais fácil. Mas se você quer dificultar, tudo bem. De qualquer jeito, quando eu for curador, essa casa vai ser vendida. Você não tem escolha. Eles saíram. Deixaram os documentos de interdição em cima da mesa, como um aviso. Naquela noite, liguei para o Dr. Henrique de novo. Doutor, meu irmão quer interditar minha mãe para vender a casa. Ele pode fazer isso se ela realmente não tiver mais capacidade de decidir. Mas mesmo com interdição, vender um imóvel onde ela tem usufruto é complicado. Ele teria que provar que é do melhor interesse dela. E se ele conseguir? Marina, você também tem 50% da casa. Ele não pode vender sem sua concordância. Mas ele pode tornar minha vida um inferno até eu concordar. Dr. Henrique ficou em silêncio por um momento. Você tem alguma prova de que ele não está agindo no melhor interesse da sua mãe? Tenho mensagens onde ele diz que não quer cuidar dela. Tenho registros bancários mostrando que sou eu quem paga tudo. Tenho testemunhas de que ele sumiu durante um ano inteiro. Guarda tudo isso. Vamos precisar. Durante a semana seguinte, reuni todas as provas que pude. Mensagens, extratos bancários, depoimentos da cuidadora, registros médicos mostrando que eu era quem levava minha mãe em todas as consultas. A audiência de interdição foi tensa. O juiz ouviu os médicos, que confirmaram que minha mãe tinha demência e capacidade reduzida. Rodrigo apresentou tudo direitinho, com advogado e tudo. Mas quando chegou minha vez de falar, apresentei as provas de abandono. Mostrei que durante um ano inteiro, Rodrigo não tinha visitado a mãe uma única vez. Mostrei que eu era quem arcava com todos os custos. Mostrei as mensagens onde ele dizia não querer se envolver. O juiz franziu a testa. Senhor Rodrigo, é verdade que o senhor ficou um ano sem visitar sua mãe? Eu estava ocupado com trabalho, excelência. Tão ocupado que não conseguiu nem ligar? Rodrigo gaguejou. Patrícia mexia nervosa no celular. O juiz decidiu. Vou nomear uma curadora provisória neutra enquanto avalio melhor este caso. A senhora Maria Clara terá uma assistente social acompanhando sua rotina. Audiência remarcada para daqui a 60 dias. Rodrigo saiu furioso. Na porta do fórum, ele me encarou. Você vai pagar por isso, Marina? Pagar por quê? Por cuidar da nossa mãe? Por atrapalhar meus planos. Patrícia segurou o braço dele. Deixa, amor. A gente resolve isso de outro jeito. O outro jeito veio 2 meses depois. Numa manhã de sábado, eu estava com minha mãe tomando café quando a campainha tocou. Insistente. 3 vezes seguidas. Abri a porta e levei um susto. Rodrigo estava lá com um homem que eu não conhecia, carregando ferramentas. Bom dia, Marina. Veio fazer as malas? O quê? Ele entrou sem pedir licença. O homem atrás dele. Esse aqui é o seu Jorge Chaveiro. Ele vai trocar as fechaduras da casa. Senti meu coração disparar, mas mantive a voz firme. Trocar as fechaduras? Por quê? Porque agora a casa é minha. O juiz indeferiu minha curadoria, mas isso não muda nada. A mãe vai para um asilo e eu vou morar aqui. Então arruma suas coisas e sai. Patrícia apareceu atrás dele sorrindo, com o celular na mão, gravando. Rodrigo, isso não faz sentido nenhum, eu disse, tentando processar. A casa tem 50% no meu nome também. E 50% no meu. Mas eu sou o homem, sou o mais velho, e o pai queria que a casa ficasse comigo. Então você vai sair, Marina. Hoje, o chaveiro já estava tirando ferramentas da bolsa, desconfortável. Moço, o senhor não pode fazer isso, eu disse para ele. Essa casa tem 2 donos. Ele não pode me expulsar. O chaveiro olhou para o Rodrigo. É verdade isso? Não esquenta. Ela tá inventando. A casa é da família e eu sou o chefe da família agora. Troca as fechaduras. Seu Rodrigo, com todo respeito, mas se tem 2 donos, eu não posso. O chaveiro começou. Patrícia interrompeu. A gente paga dobrado. R$1.000 para você fazer seu trabalho e não fazer pergunta. O chaveiro balançou a cabeça. Desculpa, mas eu não quero problema. Isso aí tem que resolver entre vocês. Ele juntou as ferramentas e saiu. Rodrigo tentou segurá-lo, mas o homem foi embora rapidamente. Fiquei ali, olhando meu irmão. A raiva no rosto dele era palpável. Tudo bem, Marina. Você quer dificultar? Então, vamos fazer diferente. Ele se virou e gritou. Mãe! Dona Célia!
Minha mãe apareceu na sala, confusa. Ela estava tendo um dia ruim, eu percebia nos olhos dela. Mãe, a senhora quer que a Marina more aqui? Rodrigo perguntou alto devagar. Marina? Minha mãe repetiu, me olhando sem reconhecer. Senti uma facada no peito. Isso, mãe. Marina. A senhora quer que ela fique na sua casa? Eu não sei quem é Marina. Rodrigo sorriu vitorioso. Viu? A própria mãe não te quer aqui. Patrícia gravava tudo, sorrindo. Foi naquele momento que algo dentro de mim se acendeu. Não era raiva, era clareza absoluta. Tudo bem, Rodrigo, eu disse, calma. Tudo bem. Então você vai sair? Vou sair agora. Só vou pegar minha bolsa. Ele piscou, surpreso com a facilidade. É ótimo. Espero que você entenda que isso é o melhor para todos. Eu entendo perfeitamente, respondi. Peguei minha bolsa, coloquei meu casaco e fui até minha mãe. Beijei a testa dela, mesmo ela não sabendo quem eu era naquele momento. Eu te amo, mãe. Ela me olhou confusa, mas sorriu de volta. Passei por Rodrigo e Patrícia, que ainda gravavam, e saí pela porta. Na calçada, respirei fundo. A manhã estava clara, o sol brilhando. Peguei meu celular e liguei para o Dr. Henrique. Doutor, eles tentaram me expulsar da casa. Agora. Você saiu? Saí, porque eu vou para o cartório buscar uma cópia autenticada da escritura. E depois vou direto na delegacia fazer um BO por esbulho possessório. Perfeito. E eu vou já entrar com uma liminar. Onde você está? Indo para o cartório do centro, o mesmo onde registramos a escritura 3 anos atrás. Ótimo. Me encontra lá em 1 hora. E Marina? Respira fundo. Você está fazendo tudo certo. Desliguei e comecei a andar. Cada passo era firme. Por fora, eu estava serena. Por dentro, uma tempestade de emoções. Tristeza pela minha mãe, raiva do meu irmão, mas principalmente uma determinação inabalável. Eles achavam que tinham vencido. Achavam que por eu ser mulher, por ser só uma professora, por ser a mais nova, eu ia aceitar ser expulsa da casa que também era minha. Achavam que aquela escritura que Rodrigo tinha assinado 3 anos atrás, sem ler direito, era só papelada para organizar. Mas aquela papelada era minha arma, e eu estava prestes a usá-la. Cheguei no cartório 40 minutos depois. O lugar estava cheio, mas fui direto ao balcão. Bom dia, eu preciso de uma cópia autenticada de uma escritura registrada aqui há 3 anos. A atendente pegou meus documentos. Só um momento. Sentei na sala de espera. Meu coração ainda batia rápido, mas minha cabeça estava clara. 15 minutos depois, ela voltou com o documento. Aqui está. Escritura pública de doação com reserva de usufruto vitalício, registrada em abril de 2022. Propriedade dividida em partes iguais entre Marina Ferreira Santos e Rodrigo Ferreira Santos, com usufruto vitalício em favor de Célia Maria Ferreira Santos. Peguei o documento nas mãos. O papel estava ali, oficial, carimbado, registrado. Prova irrefutável de que eu era dona de 50% daquela casa. Obrigada, eu disse. Do lado de fora do cartório, Dr. Henrique já estava me esperando. Você conseguiu? Mostrei a escritura. Ele folheou o documento e sorriu. Perfeito. Agora vamos à delegacia fazer o BO. Depois eu entro com a liminar para reintegração de posse. Seu irmão não vai saber o que o atingiu. Na delegacia, expliquei tudo para o delegado. Mostrei a escritura. Expliquei que tinha sido expulsa da minha própria casa por meu irmão. Ele trouxe um chaveiro para trocar as fechaduras? O delegado perguntou incrédulo. Trouxe, mas o chaveiro se recusou. Graças a Deus tem gente sensata. Vou registrar aqui como esbulho possessório tentado e vou mandar uma viatura até lá para garantir que você possa entrar na sua casa. Obrigada, delegado. De nada. E olha, entre nós, eu tenho uma irmã. Se alguém tentasse fazer isso com ela, eu ia querer ver. Saí da delegacia com o BO em mãos. Doutor. Henrique tinha ido para o escritório dele preparar a liminar. Marina, em 2 horas eu consigo isso assinado por um juiz. Você quer ir direto para casa agora com a polícia ou quer esperar a liminar? Pensei por um momento. Vou esperar a liminar. Quero fazer isso do jeito certo. Ótimo. Te ligo quando estiver pronta. Fui para um café perto do cartório. Pedi um cappuccino e sentei, olhando pela janela. Pessoas passavam na rua, vivendo suas vidas normais, sem ideia do drama que eu estava vivendo. Meu celular tocou. Era uma mensagem de Patrícia. Marina, você fugiu igual covarde Kaká. Agora o Rodrigo é o dono da casa de verdade. Aproveita para procurar um aluguel baratinho. Eu não respondi. Só dei um print na mensagem e guardei. Mais prova. 2 horas depois, Dr. Henrique ligou. Consegui. Liminar assinada. Você tem o direito de voltar para casa imediatamente. Vou mandar por e-mail a cópia para você, mas o oficial de justiça já está a caminho para lá. Oficial de justiça? Sim.
Ele vai notificar seu irmão pessoalmente da decisão judicial e vai garantir sua entrada na propriedade. Senti um sorriso se formar no meu rosto. Obrigada, doutor. Você merece, Marina. Agora vai lá e retoma o que é seu. Peguei um Uber de volta para casa. Durante o trajeto, meu coração batia forte. Não de medo, de antecipação. Quando cheguei na rua, vi um carro oficial estacionado em frente. O oficial de justiça estava saindo do carro, com uma pasta na mão. Desci do Uber e me aproximei dele. Oficial, eu sou Marina Ferreira Santos. Ele checou uns papéis. Ah, você é a requerente. Ótimo. Vamos resolver isso agora. Andamos juntos até a porta. Ele tocou a campainha. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. A porta se abriu. Era Patrícia, com cara de quem tinha acabado de acordar de uma soneca. Pois não? Ela disse irritada. Então me viu. Marina, o que você está fazendo aqui? Eu falei para você? Bom dia, senhora. O oficial a interrompeu. Sou o oficial de justiça. Estou aqui para cumprir uma liminar de reintegração de posse. O rosto dela ficou branco. Liminar? Do que o senhor está falando? Posso entrar? Eu preciso chamar meu marido. A senhora pode chamar, mas eu vou entrar. É ordem judicial. Patrícia deu um passo para o lado, confusa. Entramos. A casa estava diferente. Tinha caixas por todo lado, caixas das minhas coisas. Eles tinham começado a embalar minhas roupas, meus livros, tudo. Rodrigo! Patrícia gritou. Vem aqui, tem um oficial de justiça. Rodrigo apareceu da cozinha com um copo de suco na mão, relaxado. Quando me viu com o oficial, o copo quase caiu da mão dele. O que está acontecendo aqui? O oficial abriu a pasta. O senhor é Rodrigo Ferreira Santos? Sou. O senhor tentou expulsar a senhora Marina Ferreira Santos desta propriedade hoje pela manhã? Ela não tem direito de estar aqui. Na verdade, segundo a escritura pública que eu tenho aqui em mãos, ela é proprietária de 50% deste imóvel. O senhor sabia disso? Rodrigo piscou. Que escritura? Peguei meu documento e mostrei para ele. Essa escritura, Rodrigo, a que você assinou há 3 anos, a que dizia claramente que a casa foi dividida meio a meio entre nós, a que você não leu porque estava com pressa. Vi a cor sumir do rosto dele. Patrícia arrancou o papel da minha mão e começou a ler, frenética. Isso não pode ser verdade, ela gritou. Você disse que a casa era toda sua. Você disse que seu pai tinha deixado tudo para o filho homem. Ele deixou, Rodrigo gaguejou. Ele disse que ia deixar, mas ele não deixou em testamento. Eu expliquei calmamente. Ele fez uma doação em vida, e na doação, a lei brasileira determina a divisão igual entre os filhos, exceto se especificado diferente, o que não foi. O oficial continuou. Senhor Rodrigo, a tentativa de expulsar a coproprietária de um imóvel configura esbulho possessório. Eu tenho aqui uma liminar determinando que a senhora Marina tem pleno direito de permanecer nesta propriedade. Qualquer tentativa de impedi-la resultará em crime de desobediência à ordem judicial. Patrícia estava tremendo de raiva. Mas isso não é justo. Rodrigo é o filho homem. A tradição não está acima da lei, senhora, o oficial disse secamente. E a lei é clara. Ela é dona de metade desta casa. Rodrigo se sentou no sofá, em choque. Mas a mãe tá aqui. Ela tem usufruto. A gente não pode vender. Exato, eu disse. Nem você pode me expulsar. Nem nós podemos vender sem o consentimento da mãe. Enquanto ela estiver viva e com usufruto, essa casa é dela para morar. E é nossa para decidir juntos o que fazer depois. Juntos? Patrícia cuspiu a palavra. Você acha que ele vai dividir alguma coisa com você? Não é questão de achar, Patrícia. É questão de lei. E se ele tentar de novo me expulsar ou tentar vender sem minha concordância, ele vai responder judicialmente. O oficial fechou a pasta. Bom, minha parte aqui está cumprida. Senhora Marina, a senhora tem algum bem pessoal que queira garantir? Olhei para as caixas com minhas coisas. Sim, quero desfazer essas caixas e colocar tudo de volta no meu quarto. Pode fazer. É seu direito. Rodrigo se levantou, tentando recuperar algum controle. Marina, espera. Vamos conversar com calma. Agora você quer conversar com calma? Eu disse, olhando direto nos olhos dele. Há 6 meses eu te pedi ajuda com a mãe, e você desligou na minha cara. Hoje de manhã você trouxe um chaveiro para me expulsar. E agora quer conversar? Eu não sabia que você era dona de metade. Porque você não leu o que assinou, Rodrigo. Você estava tão convencido de que o pai tinha te dado tudo que nem se deu ao trabalho de ler. Patrícia deu um tapa no braço dele. Seu burro! Como você não leu? Como você deixou isso acontecer? Eu confiei no meu pai! Ele gritou de volta. Ele disse que era para organizar. Ele disse. Mas ele fez diferente. Eu completei. E sabe por quê?
porque no fundo, por mais tradicional que fosse, ele amava os 2 filhos. E a mãe, que você abandonou por 1 ano, ela me ajudou a convencê-lo. O silêncio foi pesado. O oficial de justiça se virou para mim. Mais alguma coisa, senhora? Não, obrigada. Ele olhou para o Rodrigo. Qualquer problema, a senhora me liga. Esse é meu número. Me entregou um cartão. Depois que ele saiu, ficamos os 3 ali. Patrícia olhava para mim com ódio puro. Rodrigo parecia um balão murcho. Olha, Marina. Patrícia começou tentando mudar o tom. Vamos pensar direito. A casa vale 800 mil reais, certo? Se a gente vender, você fica com 400 mil reais. É muito dinheiro. Você pode comprar um apartamento, investir, sei lá. É melhor que ficar presa aqui. Presa? Eu repeti. Eu não estou presa, Patrícia. Eu estou em casa. Na minha casa. Mas sua mãe não vai viver para sempre, ela disse, e a frieza na voz dela me deu arrepios. Você está sugerindo que eu espere minha mãe morrer para vender a casa? Não é isso. Eu só estou dizendo que é inevitável. E quando ela partir, a gente vai ter que decidir o que fazer com a casa de qualquer jeito. E quando esse dia chegar, se chegar, a gente conversa. Mas não agora. E não do jeito que vocês queriam fazer. Rodrigo finalmente falou. E a mãe? Você vai continuar cuidando dela sozinha? Eu sempre cuidei sozinha, Rodrigo. Não vai ser diferente agora. Mas você não pode pagar a cuidadora sozinha. Então você pode ajudar financeiramente. Afinal, ela é sua mãe também. Ele ficou quieto. Patrícia soltou uma risada amarga. Ajudar financeiramente? Marina, você não entendeu ainda? A gente tá sem dinheiro. Por que você acha que a gente tá desesperado para vender essa casa? Foi como se uma peça se encaixasse. Vocês estão quebrados? Eu perguntei. A empresa do Rodrigo faliu, Patrícia disse, as lágrimas começando a cair. Faz 3 meses. A gente tem dívida de mais de 200 mil. A gente ia usar o dinheiro da venda para pagar tudo e recomeçar. Olhei para o meu irmão. Ele não olhava para mim, envergonhado. E vocês acham que a solução é vender a casa da mãe de vocês? Deixar ela num asilo para pagar suas dívidas? Ela não ia nem perceber, Patrícia murmurou. Ela percebe mais do que vocês pensam, eu disse, a raiva crescendo. Ela tem demência, mas ela não é um objeto. Ela é uma pessoa. Ela é minha mãe. Nossa mãe! Rodrigo corrigiu baixinho. Sua mãe? Eu ri sem humor. Quando foi a última vez que você foi numa consulta médica com ela, Rodrigo? Quando foi a última vez que você trocou a fralda dela? Que você segurou a mão dela quando ela estava confusa e assustada? Ele não respondeu. Exato. Então não vem me falar de nossa mãe. Você abandonou ela, abandonou a gente. Por dinheiro, por orgulho, porque a Patrícia convenceu você de que família não importa. Eu não convenci nada. Patrícia protestou. Eu só quis o melhor pra gente. O melhor pra vocês, eu corrigi. Nunca foi sobre a família. Foi sempre sobre o dinheiro. Peguei minha bolsa e comecei a subir as escadas pro meu quarto. No meio do caminho, parei e olhei pra baixo. Vocês podem ficar aqui hoje. Amanhã eu quero vocês fora. Levem suas coisas e não voltem a menos que eu autorize. Esta é a minha casa também. E eu não quero vocês aqui. Você não pode nos expulsar, Patrícia gritou. Posso sim. Eu moro aqui. Cuido da dona da casa. Você não mora aqui, não paga nada aqui e definitivamente não cuida de ninguém aqui. Então sim, eu posso pedir para você sair. E se não sair, eu chamo a polícia. Rodrigo segurou o braço da Patrícia antes que ela pudesse responder. Tudo bem, Marina. A gente vai embora amanhã. Subi para o meu quarto e tranquei a porta. Minhas mãos estavam tremendo, não de medo, mas de adrenalina. Tinha conseguido. Tinha enfrentado eles e vencido. Mas a sensação não era de vitória completa. Era de tristeza misturada com alívio. Aquela noite mal dormi. Ouvia Rodrigo e Patrícia discutindo no quarto de hóspedes. Ouvia a Patrícia chorando, culpando ele por tudo. Ouvia ele tentando se defender, dizendo que o pai tinha prometido. De manhã cedo, eles saíram. Nem se despediram. Só juntaram as malas e foram embora. Fiquei sozinha na casa com minha mãe. Ela estava na sala, assistindo TV, sem entender muito bem o que estava passando. Bom dia, mãe, eu disse, sentando ao lado dela. Ela me olhou. Teve um momento de reconhecimento. Marina? Sim, mãe. Sou eu. Cadê o Rodrigo? Engoliu o nó na garganta. Ele foi embora, mãe. Ele não me ama mais? Ele te ama, mãe. Ele se perdeu. Ela pegou minha mão. Você não vai me deixar, né, filha? Nunca, mãe. Eu prometo. Nas semanas seguintes, a vida foi voltando ao normal, ou ao que era normal para mim. Trabalhar, cuidar da mãe, administrar a casa. Rodrigo não ligou. Não mandou mensagem. Silêncio total. Até que, 1 mês depois, recebi um e-mail do Dr. Henrique. Marina, seu irmão entrou com uma ação de divisão de coisa comum.
Ele quer forçar a venda da casa através da justiça. Meu coração apertou. Ele pode fazer isso? Pode tentar, mas vai ser difícil para ele. Sua mãe tem usufruto vitalício. E mais importante, existe jurisprudência que protege coproprietários que residem no imóvel e dependem dele para moradia. Você mora lá, cuida da sua mãe lá. Um juiz vai pensar 2 vezes antes de forçar a venda. E se ele conseguir? Aí, você tem o direito de preferência. Pode comprar a parte dele pelo valor de mercado. Ou, se não tiver dinheiro, pode propor um acordo. Você fica morando lá e paga um aluguel a ele pela metade que é dele. Aluguel? Na minha própria casa? Eu sei que é injusto, Marina, mas é uma opção caso o juiz realmente determine a venda. Desliguei o telefone com um peso no peito. Será que ia ter que passar por tudo isso de novo? A resposta veio 3 meses depois, na audiência judicial. O juiz era um homem de uns 50 anos, aparência séria. Ouviu os 2 lados. O advogado do Rodrigo argumentou: Excelência, meu cliente é coproprietário de 50% do imóvel. Ele tem direito de dispor de sua parte. A recusa da irmã em concordar com a venda configura abuso de direito. Meu advogado, doutor Henrique, respondeu: Excelência, a requerida reside no imóvel com a genitora de ambos, que possui usufruto vitalício. A venda forçada deixaria ambas sem moradia. Além disso, há evidências de que o requerente tentou expulsar a irmã do imóvel de forma ilegal, configurando má-fé. O juiz folheou os autos, olhou para mim. Senhora Marina, a senhora tem condições de comprar a parte do seu irmão? Não, Excelência. Sou professora. Meu salário mal cobre os custos com os cuidados da minha mãe. E o senhor Rodrigo? Por que o senhor quer vender o imóvel com tanta urgência? Rodrigo se mexeu desconfortável na cadeira. Tenho dívidas, Excelência. Preciso do dinheiro. Dívidas decorrentes de negócios mal-sucedidos? Sim, senhor. O juiz ficou pensativo. Entendo. Porém, tenho aqui nos autos evidências de que o senhor abandonou sua genitora por mais de 1 ano. Tenho provas de que tentou expulsar sua irmã do imóvel de forma ilegal. E tenho o laudo médico mostrando que sua mãe tem demência e depende dos cuidados da filha. Excelência, eu posso cuidar dela também, Rodrigo tentou. Pode? Então por que não cuidou durante o ano em que ela mais precisou? Por que só agora, quando quer vender a casa? Rodrigo ficou em silêncio. O juiz bateu o martelo. Decisão. Indefiro o pedido de divisão forçada. A situação peculiar deste caso, com usufruto vitalício em favor de pessoa dependente de cuidados especiais e considerando a função social da moradia, não justifica a venda forçada. O requerente poderá renovar o pedido quando cessar o usufruto ou se houver mudança significativa nas circunstâncias. Processo arquivado. Saí da audiência respirando aliviada. Rodrigo passou por mim sem olhar, mas Patrícia não. Ela parou bem na minha frente. Você ganhou dessa vez, ela disse venenosa. Mas quando sua mãe morrer, e ela vai morrer, você vai ter que dividir, e aí a gente vai conseguir o dinheiro. Patrícia, eu disse calmamente, minha mãe pode viver mais 5, 10 anos. E quando ela partir, eu vou ficar de luto. Vou sofrer a perda da mulher que me criou. E você vai estar pensando em dinheiro. Isso diz tudo sobre você. Ela ficou vermelha. Você se acha muito santa, né? Muito certinha. Mas no fundo você é igual a gente. Você só quer a casa para você. Não, eu quero um lar para minha mãe. Tem diferença. Saí sem olhar para trás. Os meses seguintes foram mais tranquilos. Voltei à rotina. Trabalho, cuidar da mãe, a vida. Mas uma noite, 6 meses depois daquela audiência, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Marina? É a dona Silvia, amiga da sua mãe. Dona Silvia? Oi, tá tudo bem? Olha, eu não sei se devo te contar isso, mas eu vi seu irmão hoje. Viu? Onde? Num restaurante. Ele estava jantando com uma mulher. Mas não era a Patrícia. Meu coração pulou. Tem certeza? Tenho. E eles estavam muito íntimos, sabe? De mãos dadas. Ele beijando ela. Dona Silvia, obrigada por me contar. De nada, filha. Eu só achei que você devia saber. Desliguei o telefone confusa. Rodrigo traindo a Patrícia? Não que eu me importasse com o casamento deles, mas era informação relevante. 2 semanas depois, a bomba estourou. Patrícia apareceu na porta da minha casa, chorando descontroladamente. Marina, eu preciso falar com você. Fiquei na porta sem deixar ela entrar. O que foi? Eu e o Rodrigo, a gente terminou. Sinto muito, eu disse sem sentir. Não, você não entende. Ele me traiu. Tá com outra há meses, e agora ele pediu divórcio. E você veio me contar isso por quê? Ela enxugou as lágrimas. Porque eu tô ferrada, Marina. Eu não tenho nada. A gente alugava a casa, o carro é dele, a conta é conjunta, mas tá negativa. Eu vou ficar na rua. E o que você quer que eu faça? Me deixa ficar aqui, só até eu me organizar. Quase ri.
Você tá falando sério? Por favor, Marina, eu não tenho pra onde ir. Patrícia, você passou anos me humilhando. Você tentou me expulsar da minha própria casa. Você queria internar minha mãe num asilo pra vender o imóvel. E agora quer que eu te ajude? Eu sei que fui horrível. Eu sei, mas eu tô desesperada. Então liga pro Rodrigo. Afinal, ele é seu marido. Ex-marido. E ele não quer saber de mim. Olhei pra ela. Patrícia, sempre tão arrumada, sempre tão superior, agora estava destruída. Cabelo bagunçado, roupa amarrotada, olhos inchados. Não, eu disse simplesmente. Marina, não, Patrícia. Você cavou esse buraco sozinha, e eu não vou te tirar dele. Procure sua família, seus amigos, qualquer pessoa que você não tenha usado e descartado. Ela soluçou. Eu não tenho ninguém, isso não é problema meu. Fechei a porta. Sim, foi cruel. Mas depois de tudo que ela tinha feito, eu não devia nada a ela. Um mês depois, soube pelo Dr. Henrique que Rodrigo tinha entrado com outro processo. Queria modificar o registro da casa, alegando que havia vício de consentimento na escritura original. Ele está dizendo que não sabia o que estava assinando há 3 anos, Dr. Henrique explicou. Que foi induzido a erro, mas ele leu o documento, assinou de livre e espontânea vontade. Eu sei. E vamos provar isso. Tenho a declaração do tabelião dizendo que tudo foi explicado. Tenho testemunhas. Ele não vai conseguir. E não conseguiu. O juiz indeferiu o pedido, chamando de tentativa de se beneficiar da própria torpeza. Mas o mais interessante foi o que aconteceu depois dessa decisão. Recebi uma visita inesperada. Era a advogada da Patrícia. Bom dia, senhora Marina. Sou a doutora Fernanda. Represento Patrícia Mendes no processo de divórcio dela. O que a senhora quer comigo? Informá-la de algumas coisas que podem ser do seu interesse. Posso entrar? Deixei ela entrar curiosa. Ela abriu uma pasta. Durante o processo de divórcio, descobrimos algumas coisas interessantes. Seu irmão Rodrigo tinha uma amante há 3 anos. 3 anos? Sim. Desde antes do falecimento do seu pai. E há evidências de que ele desviou o dinheiro da empresa dele para essa mulher. Foi por isso que a empresa faliu. Senti o chão sumir. Como assim? Transferências bancárias, presentes caros, uma casa que ele comprou para ela em Búzios. Tudo com dinheiro da empresa. Quando a empresa quebrou, as dívidas ficaram. Mas os bens estão no nome da amante. Isso é fraude. É. E a Patrícia está processando ele por isso. Mas tem mais. Mais? Durante as investigações, descobrimos que seu irmão tinha planejado tudo. A tentativa de vender a casa dos seus pais não era só para pagar dívidas. Era para dar mais dinheiro para a amante. Temos mensagens entre eles. Ela me mostrou prints. Mensagens do Rodrigo para uma mulher chamada Júlia. Amor, logo logo eu consigo vender aquela casa. Aí a gente se muda pro hábito que você quer em Copacabana. Mas e sua irmã? E sua mãe? Minha irmã eu resolvo. Minha mãe... Bom, ela não vai durar muito mesmo. Senti náusea lendo aquilo. Por que você está me mostrando isso? Perguntei para a advogada. Porque a Patrícia, apesar de tudo que fez, sentiu que você merecia saber a verdade. Que não era só ela que manipulava seu irmão. Ele sempre foi assim. Egoísta, calculista. Ele usou a Patrícia tanto quanto ela tentou usar ele. E ela quer o quê em troca de me dar essas informações? Nada. Ela só quer que você saiba que ela se arrependeu. Do jeito dela, torto, mas se arrependeu. A advogada se levantou. E tem uma coisa a mais. O processo de fraude contra seu irmão pode resultar em penhora dos bens dele, incluindo a parte dele na casa. Como assim? Se ele for condenado, a parte dele dos 50% pode ser leiloada para pagar as dívidas. E você, como coproprietária, tem direito de preferência na compra. Meu coração disparou. Eu não tenho dinheiro para comprar. No leilão, geralmente o valor é mais baixo e você pode financiar. Pense nisso. Ela saiu, me deixando com aqueles documentos e 1000 pensamentos na cabeça. Será que era possível? Será que eu poderia ficar com a casa inteira? Conversei com o Dr. Henrique sobre isso. É possível sim. Se ele for condenado e se você conseguir um financiamento, você pode comprar a parte dele. Mas Marina, pensa bem. É isso que você quer? Essa casa tem tantas memórias ruins agora. Tem memórias ruins, mas também tem as memórias boas. Minha infância, meus pais, os natais, os aniversários. Eu não quero que as coisas ruins apaguem as coisas boas. Então, vamos em frente. 6 meses depois, Rodrigo foi condenado. Fraude empresarial, desvio de dinheiro, várias acusações. A parte dele da casa foi bloqueada para leilão. Fui ao banco. Com meu histórico de trabalho, os cuidados com minha mãe comprovados e a situação peculiar, consegui um financiamento. No dia do leilão, apareci. Tinha mais gente interessada, mas quando o leiloeiro falou que a coproprietária tinha preferência, desistiram.
arrematar 50% da casa por 320 mil. Bem abaixo do valor de mercado, mas ainda assim, uma fortuna para mim. Mas valeu cada centavo, porque agora a casa era 100% minha, com o usufruto da minha mãe, claro. Rodrigo não apareceu no leilão, mas mandou uma mensagem depois. Espero que você seja feliz aí, Marina. Você venceu. Eu não respondi. Porque não era sobre vencer ou perder. Era sobre justiça. Era sobre cuidar de quem sempre cuidou de mim. Era sobre não deixar que tradições ultrapassadas e ganância destruíssem o que era certo. Hoje, 2 anos depois daquele sábado em que Rodrigo tentou me expulsar, eu ainda moro aqui. Minha mãe também. Ela está cada dia mais fragilizada, a demência avançando, mas ela está em casa, no lugar que ela ama, cercada de memórias. Rodrigo eu vejo raramente. Ele se casou com a amante, a Júlia. Vivem num apartamento alugado em algum lugar do Rio. Ouvi dizer que ele conseguiu um emprego, tá tentando reconstruir a vida. Não tenho raiva dele, tenho pena. Pena de um homem que tinha uma família que o amava e trocou tudo por dinheiro e status. Patrícia soube que voltou para a cidade natal dela, trabalha numa loja. Às vezes me manda mensagem em datas comemorativas. Feliz Natal, Marina. Desculpa por tudo. Eu respondo educadamente. Perdoei? Não sei, mas também não guardo rancor. O que eu aprendi com tudo isso? Aprendi que família não é sobre sangue, é sobre presença, é sobre estar lá quando ninguém mais está. Aprendi que tradição não pode estar acima da justiça, não pode estar acima do que é certo. Aprendi que às vezes você tem que lutar pelo que é seu, mesmo quando a pessoa do outro lado é alguém que você ama. E principalmente, aprendi que silêncio não é fraqueza. Às vezes, o silêncio é preparação, é estratégia, é esperar o momento certo para agir. Naquele sábado, quando meu irmão me mandou fazer as malas, eu poderia ter gritado, brigado, feito escândalo. Mas não fiz. Simplesmente peguei minha bolsa e saí. Porque eu sabia o que ele não sabia, que a lei estava do meu lado, que a verdade estava do meu lado, que a justiça, eventualmente, seria feita. Se você está passando por algo parecido agora, deixa eu te dar um conselho. Documente tudo. Cada mensagem, cada ligação, cada testemunha, porque quando chegar a hora de lutar pelos seus direitos, você vai precisar de provas. E não tenha medo de parecer fria ou calculista. Tem hora que você precisa pensar com a cabeça, não com o coração. Principalmente quando as pessoas que deveriam te amar estão te usando. Minha mãe me ensinou isso, mesmo sem saber. Quando ela me ajudou a convencer meu pai a fazer aquela doação, ela estava me protegendo, estava garantindo que eu não ficaria desamparada. Hoje eu olho para essa casa e vejo tudo o que ela representa. Não é só tijolos e cimento, é história, é amor, é luta. E vale a pena lutar por isso. Se essa história tocou você de alguma forma, se você já foi humilhado pela sua própria família, se você já sentiu que não era valorizado por quem deveria te amar, saiba que você não está sozinho e que tá tudo bem colocar limites. Tá tudo bem lutar pelos seus direitos. Tá tudo bem dizer não. Deixa um like nesse vídeo se você concorda que família tem que ser sobre respeito, não sobre tradição. Se inscreve no canal para mais histórias reais como essa, de pessoas que não aceitaram ser pisadas. E ativa o sininho porque toda semana eu trago um relato novo. Me conta aqui nos comentários. Você já teve que enfrentar alguém da sua família para defender seus direitos? Como foi? Você teria feito o mesmo que eu ou teria agido diferente? Compartilhe a sua história. Às vezes só de escrever já ajuda a processar. E se você conhece alguém que está numa situação parecida, que está sendo diminuído pela própria família, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Pode ser que ela precise ouvir que não precisa aceitar o inaceitável. No próximo vídeo, eu vou contar a história da mulher que descobriu que o marido tinha uma segunda família. E a reviravolta, vocês não vão acreditar. Não perde. Obrigada por ter ficado até aqui. Sua presença faz diferença. E lembra, você merece respeito, sempre. Até o próximo relato.